Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana teremos um jogo aí do Brasileirão que foi adiado, aquele jogo Chapecoense Atlético Paranaense, por causa das condições climáticas em Chapecó. O Atlético Paranaense não conseguiu chegar para o jogo, então teremos esse jogo adiado do Campeonato Brasileiro. E teremos como ponto principal a primeira partida, as duas primeiras partidas das semifinais da Copa do Brasil. Na outra semana teremos Libertadores e Sul-Americana, mas nessa Copa do Brasil. De um lado, Flamengo e Corinthians, de outro, Palmeiras e Cruzeiro. Primeiro jogo, Flamengo jogando em casa contra o Corinthians e o Palmeiras jogando em casa contra o Cruzeiro. Então vamos lá, galera, para o nosso pré-jogo, fazer a nossa análise do jogo, de um desses jogos, diante do nosso ponto de vista sobre o que pode acontecer, além de outros aspectos que estão envolvendo essa semifinal, que, para variar, a dona CBF está atrapalhando. Além de algumas coisas muito esquisitas que estão acontecendo. Mas vamos lá. Bom, vamos conversar sobre o jogo Flamengo. Isso. O Mengão, o Flamengo jogando em casa contra o Corinthians, contra o Timão, o Corinthians do Jair Ventura, que está assumindo agora, sumiu no jogo lá contra o Palmeiras, acabou perdendo, está pegando uma batata quente, mas uma batata quente que tem como ele esfriar, tem como ficar um negócio legal. Não vai ser muito fácil, porém é menos difícil do que outras situações, é menos difícil do que a situação do Valentim no Vasco, que é menos difícil do que a situação do Zé Ricardo no Botafogo. Ou seja, não dá para comparar a situação do Corinthians com alguns times aqui do Rio de Janeiro, somente o Vasco e o Botafogo. Então vamos lá para a gente bater esse nosso papo. Bom, infelizmente não tem como falar só do jogo em si, né? Flamengo e Corinthians. Não dá, porque envolve-se aí outras coisas. Primeiro, Flamengo e Corinthians vão jogar num campo horroroso, praticamente um futebol de areia. Campo do Maracanã, pô, cara, na boa. Lembra os campos que eu fazia peneira, bicho. Vou dar dois campos. Uma vez eu fui fazer uma peneira pro Botafogo, num campo na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, próximo ao aeroporto. O campo não tinha grama nenhuma, era aquela de terra batida. Pô, mas o campo era certinho. Era terra batida, mas era certinho, isso era muito duro. Pô, eu não sei se é melhor jogar nesse campo de terra batida duro, mais certo, do que jogar no Maracanã. Fofo, areia pra dedéu, jogadores podem se machucar com a grande facilidade. E o outro campo que eu fiz um teste, que na verdade até joguei na base desse time, foi um time chamado Colégio Futebol Clube. Colégio Futebol Clube, aqui no Rio de Janeiro, um clube de... Acho que o máximo que chegou melhor, se não estiver enganado, eu não sei nem se o Coleginho chegou à segunda divisão do Campeonato Carioca. Mas é um time tradicional, bem antigo, mas nunca chegou à elite. Também só tinha grama do lado e no meio areia. O Maracanã vai acabar ficando assim, porque vão fechar o Maracanã, né? Então o primeiro ponto é esse
O campo do Maracanã. Horroroso. Horroroso. Aí já se leva em conta que provavelmente os jogadores terão uma certa dificuldade, principalmente aqueles que têm mais habilidade vão acabar tendo. O que não tem habilidade, o que é pereba, jogar em qualquer campo ele é ruim. Mas o que tem mais habilidade, ele acaba tendo uma certa dificuldade, porque ele vai querer dominar a bola de um jeito, bola quica. Isso já vimos até no gol que o Diego Alves sofreu. Não é desculpa, mas atrapalha, é óbvio. Então, o primeiro ponto é o campo, horroroso. E é horroroso para os dois, Flamengo e Corinthians. Mas quem procura mais o jogo, vai querer tentar ganhar o jogo, que no caso é o Flamengo, pode atrapalhar um pouquinho mais. Que não tem. Não me vem com essa, o Corinthians não vai vir para cima. O Jair Ventura já falou, o jogo são 180 minutos. Se 180 minutos, ele vai tentar segurar o resultado aqui. Óbvio, é claro. E isso é o certo dele fazer. Ele vai tentar segurar o resultado, jogar fechadinho, sair no contra-ataque. Esse vai ser o Corinthians. Com as peças que ele tem. Como ele não tem o Roger, o centroavante, que não pode jogar, e o Jonas está muito tempo parado, provavelmente ele vai colocar o Romero ali. Então vai ser um falso 9, vai ser um time um pouquinho mais leve para sair no contra-ataque com rapidez. Esse vai ser o Corinthians. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Porra, na boa. Fica muito difícil. Isso tudo é extracampo, tá? Que eu tô falando primeiro. Fica muito difícil não achar que tem maracutaia no caso do Fagner. É muito difícil, bicho. A gente não quer desconfiar do Tite. Da CBF eu desconfio sempre, tá? CBF eu não confio nunca. Nunca. Da CBF eu não confio nunca. Mas é muito difícil você confiar. Tite, Corinthians, Fagner, CBF, André Sanches, médico do Corinthians, porra, é tudo uma coisa só. E o Flamengo não se dá com a CBF já há muito tempo. Há muito tempo. Qual era o problema da CBF adiar esse jogo para a semana que vem? Qual era o problema? Não tem jogo no Maracanã. O Flamengo ia jogar. Tanto o Corinthians quanto o Flamengo ia ter uma semana a mais. Por que isso? A gente está falando em relação ao Paquetá, em relação ao Dedé, do Cruzeiro. Aí, o Fagner já me está bom, voando, melhor fisicamente do que todos os outros jogadores. Primeiro noticiários diz que o médico disse que ia dar de 3 a 4 semanas para ele voltar. Agora já mudou, é de 2 a 3. Nos outros jornais estava de 3 a 4, agora é de 2 a 3. Ele pode ter uma melhora rápida? Lógico que pode. Lógico que pode. Só que aí o Tite, na seleção, me diz: vou poupar o Paquetá do jogo contra El Salvador, para não prejudicar o Flamengo. Porra! Não entendi. Então por que eu não poupo o Dedé? O Cruzeiro vai jogar contra o Palmeiras. Ué? Aí o médico do Corinthians me diz: o que a gente fez foi mandar os exames para a CBF. A gente mandou os exames para a CBF. A CBF que cortou, o Corinthians não tem nada a ver com isso. Pô, bicho, na boa, aqui no Brasil, eu não compro atestado médico pra ter dispensa, porra. Aí tá, mandou atestado pra CBF. A CBF não mandou o seu médico, que na verdade os médicos são por parte da CBF, que tem o Tite. Pô, na boa. Não tô falando que tem armação. Pô, eu também não confio no Fagner. Pra linha de conversa. Direito meu.
até pelas atitudes deles, algumas entradas em campo, ele tirou o jogador do Flamengo, ficou um ano o jogador do Flamengo afastado, um ano o jogador afastado, por uma entrada desleal dele, que ele não foi nem expulso. Fora que já começa o zum que a CBF quer uma final paulista. Bom, mas que isso mexe e deixa muito estranho, eu acho que deixa. É verdade ou não é, mas acaba fugindo do futebol. Agora, que esse lance do Fagner tá esquisito, é óbvio que tá. Vai ser o Fagner entrando que vai fazer o Corinthians ganhar? Não. Quer dizer, até pode, né? Num cruzamento, num lance, ele não é um mau jogador. Até pode. Mas o Fagner sozinho não vai resolver o problema. Porém, como o Mantuan não tá bem, e também parece que sentiu, de repente o Jair ia ter que improvisar aí, ia ter que botar o Gabriel. Então, ó, extra-campo. Primeiro campo horroroso do Maracanã. Esse lance aí do Fagner. Esquisito, muito esquisito, muito estranho, muito estranho. Aí o Tite me diz que vai poupar o Paquetá, para não prejudicar o Flamengo. E não poupa o Dedé. Ué. Então, além do árbitro, que parece que o Flamengo nitidamente já não queria que ele apitasse o jogo não do Flamengo. Mas se eu não estiver enganado, esse árbitro também tem algum problema com o Corinthians. Aí botam o cara no sorteio para um jogo onde parece que os dois times não queriam o árbitro. Porra. Difícil. Então, esses foram os pontos aí extra-campo. Em campo. Bom, o Corinthians não tem o Roger. O Jair gosta desse centroavante. Tem o Jonas que está muito tempo parado. O Jair está meio... Assim, e o Jair está chegando agora, ele está conhecendo o elenco. E ele já falou que psicologicamente o time está abaixo. O time está mal psicologicamente. O time está bem... Está bem mexido psicologicamente. Por causa do resultado, está ali no meio da tabela. O nego já começa a falar que quando o Corinthians caiu nessa mesma rodada, o Corinthians estava com 33 pontos, o Corinthians só está com 30. Aí já começam a falar, o Corinthians, essa é a pior campanha do Corinthians dos pontos corridos. Aí já começa uma pressão danada. Vem de uma derrota contra o Palmeiras todo mexido, onde o Corinthians também não jogou bem. Jair chegando agora, vem jogar no Maracanã. 2 jogos. Ele vai se abrir, dificilmente o Jair vai botar um esquema ousado aqui no Maracanã. Ele vai querer levar um bom resultado para São Paulo. Se bom resultado, o que é o bom resultado? Bom resultado é não perder, ganhar é o bom resultado, um excelente resultado. Empatar é um bom resultado, não deixa de ser um bom resultado. Outro bom resultado, não é tão bom assim, mas é menos pior, é não perder de muito. Tipo 1-0, perder de 1-0. Tá ali. Então, o Corinthians vem para isso. Duvido muito que o Corinthians vá partir para dentro do Flamengo. Não vai. O Corinthians vai jogar no estilo Botafogo do ano passado. É o que ele vai fazer. Pode ter a volta ali do zagueiro. Pode ter a volta do zagueiro, a volta do Fagner. Com o Henrique ali. Pode colocar o meio de campo. 2 volantes, mais o Jadson. Com o Romero, de repente. Se ele não for com o Jonas, ele vai com o Romero de falso 9. Só que eu duvido muito que ele vai fazer o tal do 4-2-4 que o Lopes fazia. Acredito mais que ele faça um 4-5-1 ou um 4-3-3. Sinceramente, eu acreditaria mais que ele
que ele jogaria até num 4-4-2, com 3 volantes, 3 jogadores volantes de característica, com o Jadson, o Romero e ali, eu acho que o menino que eu sempre confundo, cara, aqueles 2 meninos do Santos e o do Corinthians, eu sempre confundo, cara. Sei que um se chama Rodriguinho e o outro Pedrinho. Eu sempre confundo, cara, o nome dos dois, que são dois garotos. Mas é Pedrinho. O Rodrigo do Santos. O Pedrinho. Pode ser o Pedrinho ali. Pode ser o Cleison. Mas eu acho que ele vai jogar com 3. Eu, particularmente, já conhecendo o que o Roger fez aqui no Botafogo, eu acredito que ele vai com 3 volantes. Com 3 volantes. Ele coloca o Gabriel, deve ir ali com o Ralf. Gabriel. O Cleison. Ali 3 volantes. Romero. Tô vendo aqui até uma escalação aqui agora. Eu tô falando sem ver escalação. Tô gravando e tô dando uma olhada aqui no computador. Aqui tá dizendo uma Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar. Gabriel, Ralf, Douglas e Jadson. Cleison e Romero. Então, se foi isso mais ou menos que eu tava pensando. Eu tô fazendo aqui e eu vou analisando do que eu vejo do time do Corinthians e do Jair. Então tá batendo mais ou menos com o que eu tô vendo aqui numa escalação que saiu aqui agora. Com Gabriel, Ralf e Douglas. 3 volantes. Jadson, mais centralizado, Cleison e Romero. Ou seja, ele não vai naquele 4-2-4 que o Lodge fazia. Isso estava na cara que não é característica do Jair. Então, como eu falei, o Corinthians vai jogar fechado atrás, 3 volantes. Para quê? Para deixar Jadson, Romero e Cleison mais soltos. E a subida ali de Fagner e o Avelar. E o Danilo. 3 volantes na frente da zaga, deixando os 3 jogadores de frente mais soltos. Romero, Cleison e Jadson, sem precisar voltar para criar, para justamente pegar aquela bola e receber aquela bola para o contra-ataque, para poder enfiar no Cleison ou no Romero, ou abrir para os lados, para os laterais. Então, era mais ou menos isso que eu estava pensando. Acabou de sair aqui, ó, saiu o horário aqui, de uma página que me enviam de vez em quando as escalações. Então, é mais ou menos isso. Fagner vai para o jogo. Muito esquisito, mas não é impossível. Então a gente não pode assim, quer dizer, eu posso desconfiar sim, eu tenho direito de desconfiar. Qualquer um tem direito de desconfiar. Eu só não posso provar, afirmar. Agora, que é esquisito, muito esquisito. Muito esquisito. Principalmente se o Tite realmente não colocar o Paquetá amanhã. É mais esquisito ainda. Mas não vai ser, sinceramente, não vai ser por causa do Fagner. Que o Fagner faz diferença no Corinthians? Faz, lógico que faz. Ele é melhor do que o Mantuan. O tanto que ele foi para a Copa do Mundo. Apesar de eu não ser um grande fã do futebol dele, mas ele é um bom jogador. Ajuda muito pouco na bola aérea, porque ele é muito baixinho. Pode ser uma vantagem do Flamengo, porque é um jogador a menos alto, e o time do Flamengo é bem baixinho. Mas é um jogador que incomoda, chega ali na frente, tem experiência, mas não vai ser por isso que vai ser a ponta fundamental. Ele pode até decidir o jogo, mas não vai ser só por isso. Então, o time do Corinthians pode ser esse aí, que eu falei. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar, Gabriel, Ralf, Douglas, 3 volantes e Jadson. Cleison e Romero. 4-4-2. Básico do Jair, sem inventar, feijão com arroz, para tentar um bom resultado
aqui contra o Flamengo. O que o Corinthians tem que fazer para ganhar do Flamengo aqui? Bom, primeiro, se defender bem. Segundo, ter muito bem ensaiado um contra-ataque. Terceiro, ir um pouco à frente, porque o time do Flamengo não tem contra-ataque. O time do Flamengo não treina contra-ataque. O time do Flamengo é o pior. Quer dizer, eu não vou nem falar que o time do Flamengo é o pior time no contra-ataque, porque o time do Flamengo não contra-ataca nunca. Então o Corinthians pode subir um pouco a marcação, que mesmo que perca a bola, o Flamengo não faz contra-ataque. Então o perigo do Corinthians sofrer contra-ataque do Flamengo é quase que nulo, porque o Flamengo não sabe. O treinador do Flamengo não sabe fazer contra-ataque. Não sabe, ele não gosta de contra-ataque. Quando o Flamengo recupera a bola, o Flamengo para, espera o time todo voltar e vem tocando. O Flamengo não parte para cima de contra-ataque. Não é do, até então, treinador do Flamengo. Não é dele. O Flamengo, então, esse risco de sofrer gol no contra-ataque, o Corinthians não tem. Tá? Então isso, Jair, sabendo, ele pode avançar um pouquinho mais da marcação, ele pode marcar um pouquinho mais em cima e tentar roubar a bola, porque o Corinthians, com o Jair é um cara que sabe treinar, ele gosta muito do contra-ataque. O tanto que o Botafogo, com um time mais limitado, chegou longe na Libertadores, porque tinha um contra-ataque muito forte. E com jogadores que não têm tanta habilidade quanto os jogadores do Inter. Ele tinha lá Bruno Silva, fazia o contra-ataque, Bruno Silva, Roger, o mesmo que está no Corinthians, e o Pimpão, fazia um contra-ataque mortal. Não são jogadores tão habilidosos assim. O time do Corinthians tem jogadores mais habilidosos para fazer esse contra-ataque. Então, ele vai treinar esse contra-ataque rápido. E por onde ser esse contra-ataque rápido? Nas laterais. René marca muito mal. Ah, mas o René fez um gol. Pô, mas o René continua jogando mal. O René marca mal. Está marcando muito mal. E ele, o Barbieri, voltou com o Rodinei. É uma vantagem para o Corinthians, o Rodinei. O Rodinei sobe muito, erra muito passe, se coloca muito mal. Então, Corinthians tem que sair no contra-ataque pelas laterais, principalmente em cima do Rodinei. Se for o Rodinei que for jogar, que o Rodinei não marca ninguém, se coloca muito mal, joga em cima do Rodinei, que por ali o Corinthians pode conseguir o gol. Com os três volantes. Vai atrapalhar o meio de campo do Flamengo, vai atrapalhar o toque de bola do Flamengo, vai incomodar muito o Flamengo não vai conseguir chegar tocando do jeito que quer, vai dificultar o Flamengo e vai forçar o Flamengo a errar passes com esses três volantes. Então, quando sair no contra-ataque, eu gosto desse estilo de jogo, não, mas o Corinthians vive um momento que ele tem que fazer com que a estima do time suba. Então, um bom resultado, até um empate aqui em 0-0, 1-1, o que for do Corinthians para levar a decisão para lá, é bom para o Corinthians. Então o Corinthians tem que jogar esse primeiro jogo para não perder, porque é 180 minutos. E o Flamengo? Bom, o Flamengo vem aí de uma vitória no Campeonato Brasileiro, mesmo aos trancos, ganhando, o Flamengo ganhou, lá está em terceiro lugar, vem os trancos de barrancos, mas mesmo assim o Flamengo está vivendo um momento melhor do que o do Corinthians. Com isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui também. O Flamengo vai para esse jogo contra o Corinthians com alguns problemas. Primeiro, o Flamengo tem um problema grave com a CBF. O jogo tem o árbitro que prejudicou nitidamente o Flamengo, que o Flamengo fez representação e não quer ver esse cara de verde e amarelo de jeito nenhum. A CBF coloca o cara contra outro paulista, porque o jogo lá que ele prejudicou foi contra o Palmeiras. Coloca o cara de novo num jogo contra um paulista. A CBF já tinha negado um pedido do Flamengo. Então você já começa a ver esses problemas fora de campo.
que tem influência. Não me vem ser bobinho, torcedor do Corinthians. Ah, isso é chororô. Não, não. Não é chororô. Isso é fato. Isso é fato. Isso é fato. Fato. O Flamengo tem um problema grave com a CBF. Grave com a CBF. E botar um árbitro que prejudicou no jogo decisivo é pra botar pilha. Óbvio que é. Tudo para ser um jogo tenso. Tudo para ser um jogo tenso. Além do campo que tá horroroso. Bom, tem aí também o André Sanches convocando o Barbieri. Meu amigo torcedor do Corinthians, vocês podem concordar, mas esse André Santos é um boçal para mim. Ele é um cara marqueteiro. Ele é marqueteiro, né? Já esteve envolvido aí em outros problemas aí políticos, pá, coisa e tal, mas ele é marqueteiro. Ele é até inteligente. Não, ele é inteligente. Ele é um cara inteligente porque ele tenta desestabilizar, já ficou falando... Ele tá sempre falando alguma coisa do Flamengo para chamar atenção, porque é óbvio. Falar do Flamengo, falar do Corinthians chama atenção. Ele não precisa falar do Corinthians para chamar atenção. Falar do Flamengo para chamar atenção. O Corinthians por si só já chama atenção sozinho. Mas ele tem que chamar... Porque tem aquele negócio de torcida, qual é a maior, então ele fica sempre dando os pitacos. Isso pode ser bom como ruim. Mas a gente só vai ver depois no resultado. Além disso tudo, tem o Flamengo sem o Paquetá e sem o Cuéllar. Paquetá, se não jogar pela seleção, como o Tite falou que de repente não vai aproveitar ele não vai jogar, vai ficar descansado. O Flamengo já está fretando um avião para trazer ele, o Cuéllar e o Dedé vindo. Gastar aí quase $500 mil para trazer os dois. Se o Flamengo jogar o Paquetá e o Cuéllar, acredito eu que ele não vá com 2 volantes contra o Corinthians. Ele vá no 4-1-4-1 que ele está jogando sempre. Diego Alves, a teimosia dele, do Rodinei, sinceramente eu esperava que o Rodinei tivesse machucado. Que eu prefiro parar. Ele o garoto botou parar 2 vezes. Aí ele deu um passe errado, o negócio, já tirou o cara. O Rodinei vem jogando mal 2 meses. Ele não tira o Rodinei. Se eu sou o Pará, eu peço para ir embora. Peço para ir embora. Porra, o cara vem jogando mal, mas não sabe. O Rodinei não acerta um cruzamento. O Pará, nos 2 jogos que fez, acertou mais cruzamento que o Rodinei o tempo inteiro que o Rodinei ficou como titular. Mas é preferência do cara. Eu, como preferência, o Barbieri já estava fora do Flamengo. Então ele vai com o Rodinei, deve ter Hever, Léo Duarte. Eu prefiro o Rodolfo. Pô, mas eu prefiro o Rodolfo nesse momento, mas ele vai com Léo Duarte. Sinceramente, eu preferia que o Rodinei não jogasse. E o René, porra, não tem outro. Vai o René mesmo. Se o Cuéllar jogar, vai Cuéllar. Apesar que eu acho que o Pires da Mota acho que não pode jogar a Copa do Brasil se eu não estiver enganado. Eu acho que o Pires da Mota não pode jogar a Copa do Brasil. Eu acho que é isso, ele não pode jogar. Se não tiver o Pires, se não tiver o Cuéllar, ele vai de Rômulo. Se não tiver o Paquetá, ele vai de Arão, que fez uma última partida muito boa. Vai de Rômulo, Arão, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e um centroavante. Pode ser o Lincoln, pode ser o Uribe ou o Dourado. Ele também não se decide. Aí ficar falando, não, eu tô colocando para ver quem é que rende melhor. Nenhum dos 3, seu idiota, vai render bem, porque o esquema do Flamengo não é pro centroavante. Pô, o cara faz um esquema, o treinador do Flamengo faz um esquema, porra, ele não consegue perceber que o esquema dele não é pro centroavante, que o esquema dele prejudica o centroavante, que nenhum centroavante que se coloque ali vai render.
Porque o esquema dele não é pro centroavante, aí vou ficar fazendo rodízio para ver quem é que rende mais. Quando eu falo que o cara é fraco, nego, o cara é fraco. Ele faz um esquema que ele não consegue enxergar, que o esquema não é para centroavante, que ele prejudica o centroavante. Pode colocar qualquer um. Até o Romário, na melhor fase ali, não ia render, porque o esquema atrapalha o centroavante. E provavelmente acho que ele não vai ter o Marlos Moreno também, então ele vai ter que ir com o Vitinho pelo lado esquerdo, Everton Ribeiro pelo lado direito, Uribe, Dourado ou Lincoln, que vai fazer pouca diferença. É uma vantagem para o Corinthians, é -1, não por causa do centroavante, por causa do esquema, por causa do treinador do Flamengo, que é fraco. Pode até ganhar de goleada do Corinthians. Eu vou continuar pensando do mesmo jeito. Porque se o Flamengo ganhar de goleada do Corinthians, não é pelo Barbieri, é pelos jogadores. Que taticamente o Flamengo não existe. Continua não. Jogou do Chapecoense, ganhou, mas continuou não existindo. A Chapecoense era mais armada. Então, se ganhar, vai ser pelos jogadores. Se perder, vai ser pelos jogadores também. Porque o Barbieri não existe, além de estar sempre mexendo mal. Então, o Flamengo tenta as opções. Se tiver Paquetá e Cuejá, vai Paquetá, Cuejá, Everton Ribeiro, Diego, Vitinho e alguém ali na frente. Se não, provavelmente ele vai com Rômulo, o Ilharão, Everton Ribeiro, Vitinho e alguém na frente. Eu, particularmente, para esse jogo contra o Corinthians, tendo Paquetá e Cuejá, ele poderia fazer uma diferença. Mudar um pouquinho. Cuejá, Arão, que veio, subiu de produção, eu coloco Arão, Diego, Everton Ribeiro, Paquetá e o Vitinho de falso 9. Por quê? Porque o Corinthians vai jogar com 3 volantes. 3 volantes. Então teria um time com um toque de bola melhor. Essa é uma opção. A outra opção seria colocar 2 jogadores abertos com velocidade para prender os laterais do Corinthians. Ao que poderia fazer. Só que aí tinha que colocar um jogador de velocidade do outro lado da ponta. Esse jogador seria o Berrio, só que o Berrio está voltando agora. Ele não está com preparo físico. Então, Berrio por um lado, pelo lado direito, Vitinho pelo lado esquerdo, ou o Vitinho mais centralizado. Aí você abriria o Paquetá ou o Diego por um lado, mas aí ia ficar um jogador só de velocidade. Se tivesse o Berrio e o Marlos Moreno, até dava. Tirava um desses jogadores de meio, colocava Berrio, condições, Marlos Moreno com o Vitinho, 3 jogadores velozes ali na frente, com 3 de meio campo. Aí sacaria um. Ou o Paquetá, deixava o Paquetá no banco, que tá voltando de viagem, botaria Cuejá, Diego e Everton Ribeiro por dentro e usaria o Paquetá no segundo tempo. Mas dificilmente ele vai fazer isso, ele vai no basicão. Se tiver Paquetá e Cuejá, ele vai com esses 2. Senão ele vai com Rômulo e Arão. O que o Flamengo tem que fazer para ganhar do Corinthians? Bom, taticamente o Flamengo não existe. Explorar o contra-ataque não dá, porque o Flamengo não treina contra-ataque. O treinador não sabe explorar contra-ataque, não gosta de contra-ataque. O Flamengo vai tentar, os jogadores vão tentar da maneira deles, porque não tem tática, porque eles não têm técnico, da maneira deles, um toque de bola mais focado para o gol. Toque de bola, tentar jogadas pelas laterais e tentar improvisos, que o Flamengo vive muito de improvisos, que taticamente não existe. Não tem uma jogada ensaiada, o Flamengo não tem. Sinceramente, eu não sei como é que o Flamengo é 4 colocado no Campeonato Brasileiro. Não sei, sinceramente não sei. Taticamente o Flamengo não existe. Mesmo o Corinthians mal, o Corinthians taticamente é muito melhor do que o Flamengo. E provavelmente o Corinthians vai tentar usar isso. Então o Flamengo vai na habilidade de seus jogadores tentar ganhar esse jogo. Eu vou falar, tentar prender os laterais do Corinthians, tentar ir à linha de fundo, chute de fora da área e toque rápido.
Porque tem Ralf e Douglas, que não são jogadores tão rápidos assim. Não são jogadores tão rápidos assim. Então, lateral, Fagner jogando, não é um jogador tão alto assim. Então, tentar aproveitar a bola aérea, ali uma faltinha, um escanteio, chute de fora da área, tabela muito rápido e tentar jogar para frente. Explorar contra-ataque, como eu falei, o Flamengo não pode, porque o Flamengo não tem contra-ataque. É o único time do Campeonato Brasileiro. É o único time do Brasil que não sabe fazer contra-ataque, é o Flamengo. Até o Ibis sabe fazer contra-ataque, o Flamengo não sabe. Não treina para isso. Então, veja um jogo muito parelho, complicado para os dois lados, uma certa vantagem para o Flamengo por estar jogando em casa e mesmo o Flamengo não tendo tática, os jogadores jogando para se ajudarem, não tem tática. O Flamengo não tem tática, não é um time tático. O Flamengo não tem jogada ensaiada, não tem jogada de escanteio, o Flamengo não tem jogada de falta, o Flamengo não tem nada ensaiado, nada. Os jogadores vão ali para se ajudarem, pelos que ele entende de futebol, eles vão jogando. Porque não tem técnico. O Flamengo paga o Barbieri à toa, de bobeira, porque não tem técnico. Porque até para mudar, ele muda errado. Então, mesmo o Flamengo assim, os jogadores conseguem viver bons momentos. E mesmo o Flamengo balanceando assim, o Flamengo vive um momento melhor do que o Corinthians. Os jogadores conseguem se arrumar mais do que o time do Corinthians. Então, por esse motivo, eu vejo o Flamengo com uma certa vantagem, porque está jogando em casa. No Corinthians só tem o Jadson de criação mesmo. O Flamengo tem outros jogadores de criação que vai tentar explorar isso. O Flamengo só não pode se expor, tem que entrar ligado para não acontecer o que aconteceu contra o Cruzeiro e rezar para que os jogadores estejam numa noite inspirada. Por quê? Taticamente, o Flamengo não pode contar com tática. O Flamengo não tem jogada ensaiada. Então, a gente tem que rezar para Diego estar numa noite boa, Vitinho estar na noite boa, o Everton Ribeiro numa noite boa, o Paquetá se puder jogar. Se os jogadores estiverem numa noite boa, beleza, a coisa funciona. Se não tiverem, aí a coisa não funciona, porque como não tem treinador, ele não sabe o que faz, ele não consegue mexer nada no Flamengo, não consegue. Ele está ali simplesmente uma figura que está ali parado. Fez um trabalho bom antes da Copa. Fez um trabalho bom, não. Ele montou um esquema. O esquema deu certo. Até ali. Quando todo mundo viu como é que o Flamengo jogava e começou a travar o Flamengo, ele não sabe se reinventar, porque é um técnico limitado. A partir da Copa, o Flamengo acabou com o esquema, porque esse esquema todo mundo sabe como é que é. Então não existe mais esse esquema. Tinha que fazer uma outra coisa. Ele não sabe fazer. Ele não consegue se reinventar. Não, o Flamengo não tem esquema. Que é aquele esquema que o Flamengo jogava antes da Copa, os jogadores não podem jogar. Porque senão vai perder todos os jogos. Então os jogadores tentam variar um pouquinho. Então, os jogadores vão tentando ali ver o que se pode fazer. E vamos ver se o Flamengo consegue um bom resultado desse jogo contra o Corinthians. Então essa foi a análise do Magalhães, resenha do Magalhães, nesse pré-jogo de Corinthians, de Flamengo e Corinthians, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Resenha com Magalhães, tamo junto. O jogo está em aberto, é um jogo de 180 minutos. O empate do Flamengo aqui também não é ruim. Também não é ruim. Ruim é derrota. Derrota, quem perder é o resultado ruim. Empate não é ruim. Mesmo o Flamengo jogando em casa, o empate não é ruim. Não é. Pelas condições do Corinthians. Tá? Se eu fosse contra um Grêmio, Internacional, um Cruzeiro, um Palmeiras, eu ia falar que o empate aqui no Rio era ruim. Mas contra o Corinthians, pelas características do Corinthians, pelo momento que o Corinthians vive, o empate aqui também não é ruim para o Flamengo. Mas eu espero que o Flamengo ganhe. Tá? Um grande abraço, conto com todos. Valeu, tamo junto. Tchau, fui.